Senhores senadores, senhor presidente, está bem na cadeira de presidente. Aqueles que nos veem pelas redes sociais, pela TV, pelos aplicativos dessa casa, eu quero começar a minha fala hoje falando de algo absolutamente importante para o Brasil, que são as crianças. E sobre os pedradores. Defender criança é o ar que eu respiro, ou seja, cuidar de gente. Eu tenho 3 filhas, 2 netas, e em 2006 eu instalei a CPI da pedofilia, que deixou um legado nesse país, senhor presidente, que até hoje, em qualquer lugar, em qualquer esquina, em qualquer faculdade, em qualquer igreja, em qualquer ambiente, em qualquer lugar que se reúne, quando um pedófilo é preso ou quando se descobre uma criança abusada, a mente das pessoas se reportam à CPI da pedofilia. Foi difícil nos primeiros dias, senadora Damares. Aqueles dias, Vossa Excelência ainda estava na Câmara, assessorando a frente parlamentar evangélica. Porque ninguém sabia nada sobre nada. O presidente, que estava no exercício de 1 ano, ele me disse: não existe isso, mano. O que existe é um pai desempregado, bêbado, que... ajudante de pedreiro. Normalmente os grandes crimes já estão sendo praticados nas coberturas, mas eles põem na conta dos mais simples primeiro, até que chegue neles. E eu dizia, não, é crime de pedofilia, porque o Brasil tinha sido demandado por uma operação chamada Carrossel na Espanha, contra a pedofilia, prendeu 200 pedófilos no Brasil, a Polícia Federal, 200 computadores, mas teve que pagar o mico, meu querido Osmar, de devolver os computadores e devolver o pedófilo a liberdade dele, porque o Brasil nem tinha lei para crime cibernético, não havia instrumentos e o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao invés de guardá-lo, defendia o abusador. Isso vai perdurando. Eu vou voltar a esse tema, mas só para lembrar o Brasil e a Brasília, que durante essa semana aconteceu uma operação abafa, porque o presidente do PT do Distrito Federal foi preso por pedofilia, abuso de menor, mas não ganhou as páginas. Uma operação abafa. A senadora Damares hoje era minha assessora na CPI dos maus tratos infantis. E as primeiras denúncias deles chegaram na CPI dos maus tratos. Ele era chefe de gabinete da bancada do PT no Senado, líder Paulo Rocha, a quem eu comuniquei. A CPI estava caminhando para o final. O delegado que estava conduzindo o inquérito de maneira muito séria, ouvindo as denúncias, conduziu. Essa documentação está, senadora Damares, no relatório final da CPI dos maus tratos infantis por essa casa. Então, para que não passe em branco, quando ele estava nessa casa, aliás, ele foi suplente de Cristóvão, não tem nada a ver com Cristóvão, mas como o PT, quando fala dos outros, tentam colocar na conta das pessoas alguma coisa, que eles criam narrativas, eles não têm problema nenhum. O cara foi preso por pedofilia, mas não tem nada a ver ele ter sido suplente do Cristóvão. Mas ele é o presidente do PT do Distrito Federal. Não vi ninguém falar nada. Não vi ninguém falar nada. E eu tenho obrigação, até porque presidi, e o relator
o ex-senador, hoje deputado federal, José Medeiros, do Mato Grosso, que era senador e que foi o relator, senador Zé Mário. Senador Magno Malta, eu quero lembrar que ele não era só líder, chefe de gabinete da liderança do PT. Ele ia assumir como senador. O senador Cristóvão estava em dias de se afastar e ele seria senador, estaria nessa tribuna aí, falando lindamente. Foi a CPI dos maus tratos que impediu ele tomar posse como senador da República. E o senhor avisou, e aqui que fique muito claro, o senador Magno Malta tem falado isso para o Brasil. Quando a gente pega um abusador com uma vítima, não é só uma vítima. A média da experiência que o senhor teve na CPI, a experiência que eu também tenho adquirido e aprendi muito com o senhor, é que é no mínimo 12 vítimas. Então aquela vítima identificada dele lá naquele ano... Ele foi revelado. Aquela foi a revelada. E esse ele não foi revelado. Pois é. E aí, se ele tivesse sido punido lá, quantas outras vítimas nós já teríamos salvo? Porque ele fez outras vítimas de lá para cá. E ele não foi punido naquela época. Então, assim, tá todo mundo assustado que ele foi preso. Ele foi preso agora, anos depois de quando foi tudo desvendado lá na CPI dos maus tratos. E lamento, senador, que se ele tivesse sido preso, agora em 2022, um outro funcionário do Senado foi preso com 2.000 vídeos de estupros de crianças e bebê. E não aconteceu nada, foi na delegacia, depois está pagando fiança. Então, assim... A prisão dele teria sido didática naquela época. A gente teria evitado outras vítimas daquela época para cá e teria sido didática. Que ninguém no Senado brincaria mais com criança, ninguém no Senado mais abusaria de criança. Que pena é que ele está pagando? Esse de 2.000 e poucos vídeos? Não está respondendo pena nenhuma, está solto. Pagou fiança e está respondendo em liberdade. Pagou fiança, está respondendo em liberdade. E não é terrorista. Mas amanhã, eu e Vossa Excelência... podemos ser processados por sermos antidemocráticos de termos tratado desse assunto aqui. Veja onde é que nós chegamos. Veja onde nós chegamos. E eu quero tratar desse assunto daqui a pouco, porque nós temos uma Suprema Corte que faz parte desse consórcio. Ditadura do proletariado, que já se instalou. Senador Osmar, deputado Osmar, não está querendo ser senador, já profetizei isso um tanto de vezes, não vai. Vamos ver se tu vem na outra. Osmar Terra, meu grande amigo, guerreiro da vida e dos valores. Nós estamos vivendo nesse mundo. Nesse momento eu quero homenagear, dentro do tema ainda, eu quero homenagear, o Brasil viu uma operação feita pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, a Polícia Civil de Nova Friburgo, no Rio. A doutora Mariana Tomé, a delegada que conduziu o inquérito. O indivíduo que foi preso por abusar de uma enteada de 11 anos de idade. Ao pegar esse indivíduo, não nos esqueçamos que na Câmara dos Deputados tinha já propostas de deputados petistas, um que vendeu o mandato, foi embora, disse que estava sendo perseguido de morte e que estava ameaçado de morte e foi embora. Interessante que o e-mail que ele estava ameaçado de morte, ele foi ameaçado de morte mesmo. O e-mail que ele recebeu de ameaça de morte, o cara mandou para 2 pessoas. Mandou para ele e mandou para mim. Eu tinha que calar a boca com essa história de pedofilia, senão eu ia encher minha boca de bala. E ameaçou ele por outras coisas, pela militância dele. Então, como a ONU é comunista, a Comissão de Direitos Humanos da ONU, quem estava comandando era Michelle Bachelet, do Chile, comunista de carteira, aceitou. O indivíduo foi embora, porque está ameaçado de morte no Brasil. O mesmo e-mail é o meu, também está ameaçado de morte. Nunca saí daqui. Continuo no mesmo lugar.
Isso nem estava no meu script, mas me veio a lembrança. Me veio a lembrança. Para dizer que doutora Mariana, com os seus agentes, e eu quero ler aqui porque vale a pena aplaudi-los, faz parte desse exército que guerreia a vida, valores, tudo que eles não cortejam, que eles odeiam a partir do nascituro. Eles odeiam o nascituro. Criança tem que ser hormonizada, diz o Ministério da Saúde, para trocar de sexo a partir de 14 anos de idade. Na Câmara tinha uma proposta para a criança trocar de sexo no SUS, mesmo sem o consentimento dos pais. Quem glamoriza bandido e a destruição da infância? E alguns até de forma sincera, verdadeira, emite uma frase que não é correta. Criança é o futuro do Brasil. Nunca foi, senador, e nem será. Criança é o presente. Ou cuidamos do presente ou não teremos futuro. A libertinagem de 2 gerações perdidas que esse país tem é porque não cuidaram do presente dessas crianças. Porque eles querem legalização de droga. Osmar, você que é meu companheiro na nossa frente parlamentar contra as drogas. Eles querem um aborto. Eles aplaudem um homem chamado Alexandre de Moraes, que atende um pedido dessa esquerda maldita e diz que uma criança com 22 semanas formada, ela pode ser morta por assintolia fetal. É uma injeção no coração para que a mulher possa ter um parto normal de um esquife, de um morto. Não é aborto. Pode matar, pode assassinar. E esse consórcio todo está junto. Pode roubar. Pode roubar. Esse consórcio está junto. Eu quero dizer a doutora Mariana, tem a senadora Damares representando as mulheres do Brasil aqui que lutam a vida nesse momento. Doutora Mariana Tomé de Moraes, delegada no Rio de Janeiro. Imagine, ser delegado em qualquer parte do Brasil hoje não é fácil. Imagine no Rio de Janeiro. E o Brasil, senador, é o maior consumidor de pedofilia na internet do mundo. Zezinho, é o maior do mundo. O meu abraço, e já fiz aí a mesa para que comunique os nossos votos. Se Vossa Excelência quiser assinar junto, também pode, senadora Damares, a delegada, doutora Mariana, que é a delegada-chefe, o inspetor de polícia, Leopoldo Augusto de Abreu Rodrigues Goulart, oficial de cartório, Ramon Lopes de Lima, oficial de cartório, Marcos Gonzalez de Abreu, inspetor de polícia, Jennifer Lopes Macário, oficial de cartório, Celso Lopes Júnior. É porque não tem muita gente aqui, mas eu posso bater palma sozinho para eles. Parabéns pela coragem de ir a fundo. Entendam, senhores, que quando a CPI da pedofilia foi instalada com muito custo, Garibaldi era o presidente dessa casa e ele dizia: ô senador, não tem isso, falou aquela história que eu disse. O Ministério Público de São Paulo tinha me mandado uma imagem de um homem de 76 anos abusando e tendo conjunção carnal com uma menina de 7 anos em 2006. Tudo estava começando de tecnologia, pouca gente sabia até passar e-mail. Em 2006, no meu primeiro mandato, eu fui lá e abri o laptop para ele, mostrei a imagem do Ministério Público. Isso aqui é pedofilia. Não, misericórdia, eu nunca vi isso. Botou a mão na cabeça, o Garibaldi botou aqui. Cada senador que tinha sua dificuldade de assinar, porque ele achava que era isso. Então esse troço tem que ser muito
Tem que ver quem foi que foi, porque no município tal, o filho do prefeito, o outro é o próprio prefeito, é fulano de tal do tribunal, é fulano de tal que é chefe de gabinete de ministro. Aliás, senadora Damares, na CPMI do dia 8, os petistas de vez em quando jogavam uma piadinha, porque o seu ministério, lá tinha um servidor que estava envolvido, o jornalista Wellington, né? Estava envolvido, mas eles começavam dizendo assim: esse Wellington que está envolvido, que era assessor da senadora Damares. Aí outros diziam, do ministério em que ela era ministra, querendo mostrar assim que tem um pouco de entendimento, não quer ofender ninguém, mas é tudo mentira. Irmão Santos dizia, o PT quando não está roubando, está mentindo. E eu lembrei a senadora Damares e a eles. Na CPI da pedofilia, quando a senadora Gleice era senadora, ela se tornou ministra de Dilma, ministra da Casa Civil. E o chefe de gabinete dela foi preso por pedofilia. Agora, o fato desse cara ter sido preso por pedofilia, o que tem a ver com ela? Com Gleice? Nada. É tempo de Muricy, cada qual cuide de si, ela dá conta da vida dele e o cara dá conta da vida dele. A gente podia dizer, não, é culpada, porque não, nada disso, ela não tem nada a ver com isso. Como eu disse que falei com o Paulo Rocha, que era senador, ele não tem nada a ver com o cara que era abusador. Como o Cristóvão também não tem nada a ver. O Cristóvão só foi inteligente, falou, não vou tirar a licença não. Não tirou licença para o cara assumir. E por que Damares seria culpa disso? Nenhuma. Mas eles acham que as pessoas sofrem de amnésia. Eles nunca, mas as pessoas não sofrem de amnésia. Nós não sofremos de amnésia. O chefe de gabinete da Casa Civil, preso por pedofilia. No entanto, o que tem a ver com a ministra? Nada, gente, pelo amor de Deus. O sujeito tem que pagar. Tem que pagar. Por isso, essas 400 mil imagens, quando eu prendi o juiz Branquinho de Tefé, ele tinha mais de 400. Já era um troço absurdo. Porque quando, em 2006, senador Osmar, senador presidente, eu quebrei o sigilo da Google no Brasil, foi um troço doido no mundo. Uma CPI do Brasil quebrou o sigilo da Google. Como? Eles contrataram Márcio Tomás Bastos, só para lembrar quem nunca soube dessa história ou esqueceu. Ou os mais novos da internet que não sabem e acham que um senador nada faz. Eu quebrei o sigilo da Google. Existia um aplicativo chamado Orkut, que não foi feito para o Brasil. Mas os brasileiros assimilaram, tinha 32 milhões de brasileiros no Orkut, e a Índia tinha 21 milhões, foram os dois países que mais assimilaram. E aí, com a chegada do Orkut, os pedófilos, as grandes organizações criminosas do mundo, acharam que agora eles tinham esgoto para navegar e que nunca seriam encontrados. Nós começamos aqui com a ajuda da Safernet, com a ajuda do Tiago, doutor Tiaguinho, aquele abraço para você, vamos precisar de você daqui a pouco, com a instalação que já está aqui na mesa protocolada, senadora Damares, em que eu peço uma CPI para investigarmos maus tratos e abusos de infantes e adolescentes, porque a lei brasileira diz que até 18 anos é menor. E o crime contra crianças e adolescentes, eles se avassalam pelo país. O que aconteceu? Eu quebrei o sigilo da Google. Eles contrataram o doutor Márcio Tomás Bastos, que era ministro do Lula, o maior criminalista do país, tinha deixado o ministério, foi contratado como advogado da Google. E eu convoquei o senhor Alexandre Ron Hagen, que era o presidente do Google no Brasil, que debochava dos brasileiros, debochava do Ministério Público Federal, que todas as ações que eram levadas
porque eram publicadas no Orkut indecências contra criança ou contra adultos. Eles tinham uma banca de advogados brasileiros de muita influência, em que eles ensinaram os caras a não cumprir a lei brasileira, embora a gente não tivesse lei para crime cibernético, mas você tem um Código Civil. Pois bem, eu convoquei esse cidadão, ele mandou um e-mail para mim, mandou um fax dizendo que viria. No dia de ser ouvido, ele não veio. Mandou um fax dizendo que foi convocado pelos Estados Unidos, foi convocado pela Google, uma reunião lá, não podia, mas estava me parabenizando pelo belo trabalho. Eu convoquei ele coercitivamente. Eles contrataram o Márcio Tomás Basto. Márcio Tomás Basto me pediu 15 dias para poder trazê-lo. Eu falei, eu te dou até mais, porque você foi ministro. Você foi ministro. E você vai ensinar esses caras a cumprir a lei no Brasil. Quando ele veio depor, ele já veio com a assinatura pronta do termo de ajuste de conduta da Google, que é preciso ser cobrado hoje, novamente. E se o Alexandre von Hagen, naquele momento, que acaba de assinar o termo, eu quebro o sigilo da Google, e todo mundo dizia que eles não iam entregar, porque a base é Estados Unidos. Mas eles se entregaram, porque eles tinham certeza que a gente não ia conseguir abrir aqui no Brasil. Mas com a ajuda do Prodazem, do Senado, que já tinha um grande avanço, com a ajuda da Polícia Federal também, que não tinha elementos ainda, não tinha ferramentas para abrir, com todos os promotores, e aqui eu agradeço promotores do Brasil inteiro, inclusive do seu Rio de Janeiro, doutora Mariana, que me ajudaram, montamos uma sala e conseguimos abrir. E eu vi a degradação da humanidade quando os primeiros vídeos começaram a aparecer. Um pai e uma mãe abusando de uma criança de 1 ano. Um médico abusando de criança de 30 dias de nascido. Religiosos abusando de criança em cima da mesa na igreja onde ele celebrou a ceia. Desgraçados. Políticos. Religiosos. Letrados e iletrados. Pobres, ricos. E eu saí Brasil afora, todo mundo sabe. Eu fui para o Marajó atender do Dom Ascona. Eu fui 3 vezes para o Marajó, prendi o irmão da governadora Ana Júlia, do PT. Não é porque era do PT. Prendi um médico chamado Luiz Sefer, que se juntar o nome dele inteiro fica forte, né? Luiz Sefer, dono de hospitais, 5 mandatos de deputado. E eu saí fazendo o meu papel. Fui para o Amazonas. E fui lá no interior, em busca da investigação de um indivíduo chamado Adail Pinheiro, que depois cumpriu cadeia 2 vezes por abuso de criança, e agora o povo elegeu ele prefeito. Aí eu fico me perguntando, quando a gente luta, põe o pescoço na guilhotina e fica dizendo, nós estamos lutando pelo povo, eu me pergunto, que povo é que nós estamos lutando? O Adail Pinheiro foi eleito agora prefeito, lá de Quari. Ele foi pego na Operação Luz da Infância 1. Tem 2 operações no Amazonas, Luz da Infância 2, com todas as quebras de sigilo. Eu ouvi tudo, sei quem é e quem não é. Ali hoje tem coisas que a gente tem a obrigação de guardar, e eu os tenho. A falar isso até passo a correr algum perigo. Naqueles dias, com 4 meses de CPI da pedofilia, eu aprovei a lei chamada Lei eu alterei o ECA depois de 18 anos na Lei 13.441/17, oriundo do PLS 100/2010 do Estatuto da Criança e do Adolescente, para infiltração de agentes da polícia na internet com o fim de investigar crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente. E antes, um mês, eu aprovei a lei, o PLS 250 de 2008, iniciativa de criminalizar a conduta de quem produz, reproduz, dirigir, fotografar, filmar, registrar ou qualquer outro meio, cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança e adolescente. Senador,
Só é possível essas operações que de vez em quando o senhor vê na televisão, operação tal da Polícia Federal, operação tal da Polícia Civil, em todo lugar, pegou pedófilo em tantos estados e tal, por causa dessas duas leis. A junção das duas permite a chamada operação. Esse cara lá de Nova Friburgo foi preso, abusando de uma criança de 11 anos, e encontraram o computador dele com 400 mil imagens. O senhor imagina. Como o crime é internacional, não tem fronteiras, então no computador dele tem pedófilos e crianças abusadas do mundo inteiro. A delegada, doutora Mariana, ao terminar o seu inquérito, deve ir para o Ministério Público. Sabe o que eu tenho medo? É de um desgraçado desse, senador, ser solto na audiência de custódia. A dor, a lágrima de uma criança abusada, a dor de uma mãe, de um pai que olha para uma criança que vai crescendo traumatizada pela violência sexual sofrida por terceiro, e pior, quando essa violência sexual é feita por um pai que abusa de uma criança de 11 anos de idade. E foi aí que esse desgraçado foi revelado, porque não é no dia da prisão que ele se tornou pedófilo, ele é revelado quando você investiga. Há um rastro de sangue atrás da história desse miserável. A Interpol vai prender muita gente no mundo inteiro através dessa prisão ocorrida em Nova Friburgo. Pela ação desses agentes que eu li aqui, para quem eu pedi o aplauso, e estamos mandando um voto de aplauso para eles pelo Senado. O deputado está aqui, Osmar Terra, gostaria até que pedir Vossa Senhoria, Excelência, que fizesse isso pela Câmara também, porque foi uma grande operação. E essas operações têm acontecido pelo Brasil, se pequenas ou grandes, graças ao Senado. E essas leis, olha que coisa interessante, senador presidente, elas foram aprovadas antes de encerrar a CPI. Elas foram aprovadas com 4 meses de CPI. Aprovadas, dada a necessidade e dada o... Nossa, 5 minutos passou rápido. Ah, não? Foi, misericórdia, ainda tem 5. Veja, e eu protocolei, senhor presidente, para que rapidamente nós possamos aprovar e dar continuidade a esse trabalho. Mas eu precisava falar sobre essas duas leis, deputado Osmar Terra, nobre senador, para que os jovens saibam, a polícia saiba, essas duas leis significam a história do meu mandato. Eu tenho uma história de mais de 40 anos tirando drogado da rua. Quando minhas filhas nasceram, eu já tinha drogado dormindo na sala em colchonete. Gente que eu tirava das cadeias, pedia o juiz, pedia o Ministério Público para deixar a pessoa sair comigo, para eu me levar para casa para recuperar. Projeto Vem Viver. Minhas filhas cresceram assim. Então, se nada eu já tivesse feito na vida, se nada eu tivesse feito na vida pública, se a grande feito da minha vida fosse ter comandado a CPI do narcotráfico quando fui deputado federal, essas duas leis aqui, o ideal é que não se tenha pedófilo para prender, porque aí nós não teríamos criança abusada. Aqui o crime já aconteceu, quando você tem que usar a lei para punir quem abusou. Mas essas duas leis que estão disponíveis no meu gabinete, para estudantes de direito, para pessoas que cuidam de criança e precisam evocar a lei muitas vezes na frente de um judiciário que conhece a lei, mas prefere soltar o abusador. O que acontece com a alienação parental? Nós temos mães aí que foram obrigadas a devolver um filho abusado para um pai abusador, ou um padrasto por ordem de juiz. Eu sei como isso funciona. E é por isso, senhor presidente, que nós estamos vivendo dias em que o judiciário brasileiro carece, padece de buscar o seu alto respeito. Para encerrar, senhor presidente, eu gostaria, o senador Cleitinho, quando esteve na tribuna, eu quero falar sobre o Supremo Tribunal Federal. Eu fico muito envergonhado, não sei se Vossa Excelência, as pessoas elas estão tão indignadas, que além de abordar, e eu agradeço a Deus,
que sou abordado na rua, nos aeroportos, eu acho que riqueza de um homem é o seu nome, é você ser abordado pelas pessoas que lhe devolvam respeito por o que você faz. A vida é muito curta, nós estamos aqui para cumprir missão. Eu não posso ser um senador, me assentar nessa cadeira e me acovardar e ter medo de meia dúzia de homens, ou de um homem só, Esse consórcio que comanda o Brasil hoje, o Brasil paga pela covardia do Senado. Aí você fala o Senado, Vossa Excelência fala, minha mesmo, não, estou fora. Eu não comungo com nada disso. Eu estou fora. De quem é a responsabilidade? Do presidente do Senado. A responsabilidade é do indivíduo chamado Rodrigo Pacheco. Eu não vim aqui para agradar ninguém. O povo do meu estado me mandou aqui para falar a verdade. Eu não fui votado por senador nenhum. Não devo satisfação a nenhum. Devo respeito. E todos nós devemos respeito ao cidadão brasileiro. O meu discurso agora é antidemocrático. Eu sou um sujeito antidemocrático. Mas isso é o marxismo puro que tomou conta do Brasil. Acuse-os da... Só um pouquinho, senador, só para alertar o senhor, já são 28 minutos que vou conceder 28? Aqui. Eu já encerro. Vossa Excelência é benevolente. Vossa Excelência estava falando de... Repõe meu tempo depois, viu? De logística e tal. Aí Vossa Excelência já conhece a cabeça de cada um. Quem já sabe a logística do cara, né? Onde ele vai, onde ele não vai. Eu espero que Vossa Excelência já esteja especialista na minha logística, quando eu subo a tribuna. E aí... Mas é muito importante o que eu tenho para falar. O senador Cleitinho, essa casa não respeita a Constituição. Dos 3 poderes... Quem mais poder tem é essa aqui. Mas como que você vai cobrar alguma coisa de alguém em que você festeja, que você bate palma, que tem medo de dizer ninguém está atacando a Suprema Corte? Mas é crime eu discordar de um ministro? É crime eu dizer que o ministro está errado? Quando um ministro sabe perfeitamente quem é o outro, seu comportamento. O senador Cleitinho botou esse áudio aqui. Quando o Brasil inteiro está estarrecido porque o decano Gilmar Mendes... Respeito a pessoa, respeito a família, respeito o Supremo Tribunal Federal. Eu não sou obrigado a concordar com a atitude das pessoas. Não sou obrigado. Mas as pessoas não têm que achar que eu sou tolo e sofro de amnésia. Veja bem, nós estamos caminhando para trocar de presidente dessa casa. O áudio que o senador Cleitinho colocou foi esse aqui. Ministro Gilmar Mendes falando. Soltou Zé Vossa Excelência, quando chegou aqui, soltou Zé Dirceu. Porque recebeu indulto da presidente da República. Não. Vossa Excelência julgou os embargos infringentes. Absolutamente, é mentira. Vossa Excelência dizia que é mentira. Aliás, Vossa Excelência normalmente não trabalha com a verdade. Então gostaria de dizer que José Dirceu foi solto por indulto da presidente da República. E Vossa Excelência está fazendo um comício que não tem nada a ver com o Mamãe me acode. Então Zé Dirceu foi solto por um indulto da presidente. O Lula deu indulto até para o terrorista Cesare Batista. O senhor sabe quem era o advogado dele? Barroso, presidente da Suprema Corte, que chama Gilmar de mentiroso. E que diz que Zé Dirceu estava solto por um indulto. Agora, se o indulto dele... Eu não quero entrar no mérito de Zé Dirceu. Vou deixar Zé Dirceu de lado. Eu quero falar dos ministros. Ou sobre os ministros. Se o indulto dele fosse dado por Jair Bolsonaro, certamente ele estaria preso. Porque o indulto que Jair Bolsonaro deu para um deputado federal, chamado Daniel Silveira, eles simplesmente disseram, esse indulto não vale. Esse trecho da Constituição tem que jogar fora. Daniel Silveira está apodrecendo na cadeia, senhor senador. Nós precisamos de gente que fale as coisas e a verdade. No indulto dado pelo Temer, um indivíduo que eu sou grato, o Temer, quando foi presidente da Câmara, foi a época da CPI do narcotráfico. No indulto do Temer,
ele dá indulto para todos os bandidos, inclusive para Adair Pinheiro, esse que foi eleito agora, preso 2 vezes, cumprindo cadeia por pedofilia, recebeu o indulto. O presidente da Suprema Corte hoje, senhor Barroso, com a sua toga preta como advogado, provou para o pleno do Supremo de que um terrorista era inocente. Eles agora chamam as pessoas do dia 8 de terrorista. Acuse-os daquilo que você é. Presidente Barroso, qual é a câmera que eu olho? Presidente Barroso, então quer dizer que César Batista era inocente. Se alguém tivesse vandalizado, quebrado cadeira aqui, e muita gente quebrou vidraça, responde por crime de vandalismo. Isso está aí. Agora terrorista está preso de prisão perpétua na Itália. E o pleno votou. Ora, esse mesmo ministro que aponta os crimes da Lava Jato e agora sepultaram a Lava Jato. Eu não sei se sepultaram a Lava Jato ou se eu digo que eles passaram um papel higiênico no rosto dos acusados. Então quer dizer que a Odebrecht é inocente, que a OAS é inocente, os irmãos batistas são inocentes. E esses outros são terroristas do dia 8. E esses que estão presos não têm que anistia. Dentro disso, o Lira hoje comete contra a nação brasileira algo que é horripilante. Tirar da CCJ a proposta de anistia de homens e mulheres que tem na figura do Crezão, que morreu nos porões desse país democrático hoje, de Lula, do Supremo, de Lira, de Pacheco. Eu sou antidemocrático, eles são democráticos, para criar uma comissão, um imbróglio que já podia ter resolvido. Tem pedófilo cumprindo pena porque pagou fiança. Essas pessoas não têm nem conhecimento, estão tomando 17 anos, 15 anos, 20 anos. Eu quero dizer uma coisa: tem eleição de presidente do Senado. Eu só dou o meu voto a quem tenha coragem de vir à tribuna dizer: sou candidato. E não permitirei a intromissão, invasão de um poder em outro poder. E não me curvarei àquilo que for atrocidade e atropelo à Constituição Federal. Aquele que disser preciso anistiar. Essa mesma corte em que um chama o outro de mentiroso e que o ministro Gilmar, que acabou de sepultar a Lava Jato, e diz que Barroso foi ali só para anistiar e soltar Zé Disseu. Meu Deus do céu, que diálogo cabuloso, mas está gravado, não fui eu que falei. Mas eles agora estão ajudando a escolher quem será o presidente do Senado. Se o presidente do Senado tem como propósito o conluio, esqueça, não chegue em mim, não me procure, porque eu preciso ouvir, eu preciso que verbalize. Não vejo quem possa nesse momento. Agora os candidatos que se apresentem, eles se apresentem e digam: sou candidato. Agora vai ter que assinar aqui e verbalizar que eu não vou permitir. Se não quiser ligar, senador, só vou pedir para o senhor mais um minuto para a gente encerrar. Você não, eu tenho voz forte, eu fui eleito, foi para gritar mesmo, para espernear pelos menores. Eu vou. Eu quero ver. Eu não quero um presidente da República, sabe, que a gente vota aqui, acabar com a decisão monocrática e o presidente sai porque vai lá conversar com a corte. Eles lá votam legalização de droga, a gente diz que não. O Brasil não tem parlamento, o Brasil não tem Câmara, não tem Senado. Isso aqui é um peso, isso aqui é um fardo, é gasto de dinheiro do consumidor desnecessariamente, porque o Supremo já disse: não existe vocês, nós desfazemos e fazemos aqui.
E nós temos um presidente calado. Calado! Alguém está chamando isso aqui de CCC, Casa dos Calados Coniventes. Do lado do crime, Senador. ora, tem penitenciária de segurança máxima e preso sai. Pode roubar que vai embora na saidinha. Bandido é solto, bandido é anistiado e gente de bem continua preso. É preciso que haja indignação. O apóstolo Paulo, o intérprete da mente de Cristo, ele disse: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E essa é a renovação do entendimento. Nós não temos que nos calar. Eu não tenho medo de processo, eu não tenho medo do meu pescoço. Quem nasceu para João Batista não pode ter medo de perder o pescoço, mas eu quero justiça. O Brasil precisa de justiça. A Suprema Corte precisa se comportar e se colocar no seu lugar. Para isso eles foram sabatinados aqui. Infelizmente todos contaram mentira. Mentira! Porque estão lá violando a Constituição que eles juraram que iam respeitar. Com todo respeito a Vossa Excelência, com todo respeito, mas o povo brasileiro sente no peito o que eu sinto, a dor que eu sinto. Nós nos sentimos impotentes de ver um povo sofrendo e a gente não pode fazer nada. 80 não pode fazer nada porque um não quer. Aí você vê os vídeos dos caras nas mesmas festas, bebendo uísque junto, dando risada, se cumprimentando, né? E nós somos os otários. Mas, aliás, o presidente da Suprema Corte disse isso. Perdeu, mané! Tá bom, eu sou o mané. E o Senado é o otário. Nós somos mané, e o Senado é o otário que elegeu, que lhe deu um voto para ser ministro da Suprema Corte. Eu não votei. Eu votei contra. Nem do meu gabinete eu recebi. E daqui para frente fica registrado para o Brasil. Eu não voto em advogado para o Supremo. Eu soube que o presidente do Senado é cotado para ter uma vaga no Supremo. Senador, eu vou pedir a gentileza, vou dar mais um minuto para a gente poder encerrar, pedir a gentileza. Não, se não quiser dar, pode ficar tranquilo. Se ele for candidato, não conte com meu voto. Advogado nunca julgou nada. A lei frouxa, quanto mais frouxa, melhor é. Tem que botar lá no Supremo é quem já julgou, é quem tem uma história como juiz, conduta ilibada, ao meu ver. E para a presidência do Senado, jamais votarei em quem tem conluio e não tem coragem de enfrentar as mazelas e passa pano face de cego para a injustiça que esse país está vivendo com os menos favorecidos. Que Deus os abençoe. Obrigado, senhor presidente. Ok, senador Magno Malta.